Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio? Que você clama, ora, espera e nada muda? Talvez os dias estejam passando devagar demais e o coração esteja pesado. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar ser forte, cansado de esperar por respostas que parecem nunca chegar. E nesse silêncio nasce uma dúvida. Será que Deus se esqueceu de mim? Se você está se sentindo assim, essa mensagem é para você. E eu quero te pedir, com todo carinho, respira fundo e me escuta até o final. Porque essa palavra foi preparada com oração, com fé, com propósito e não chegou até você por acaso. Deus conhece o seu coração. Ele sabe onde você está e o que você está sentindo agora. E Ele me fez vir aqui te lembrar de algo. Você não foi esquecido. Há uma força sendo liberada sobre a sua vida. Mesmo que você não sinta, mesmo que tudo ainda pareça igual, existe um mover espiritual acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Deus está agindo nos bastidores da sua história. E Ele quer que você saiba, ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há promessa. O problema é que muitas vezes a gente mede o amor de Deus com a régua do agora. Se tá tudo dando certo, a gente sente que Ele tá perto. Mas quando as coisas saem do controle, quando a oração não é respondida, quando a dor aperta, a gente começa a acreditar na mentira de que fomos abandonados. Mas escute com atenção. Deus não se afasta de você quando você está fraco. É exatamente aí que Ele se aproxima ainda mais. Ele é Pai. E um pai amoroso nunca abandona um filho ferido. Pelo contrário, é no momento da dor que Ele segura sua mão com mais firmeza. E mesmo que você não perceba agora, Ele está conduzindo você por esse vale. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é proteção, é preparação, é crescimento, é amor em forma de espera. Você já se deu conta de quantas vezes você pensou que não iria suportar? E suportou? Quantas vezes você achou que aquele problema ia te destruir? E ele passou. Pode ter deixado cicatriz, pode ter deixado marcas, mas você sobreviveu. Isso já é prova de que você é mais forte do que imagina. E sabe por quê? Porque você não estava sozinho. Nunca esteve. E essa força que te sustentou até aqui, ela vai continuar, porque ela não vem de você. Vem de Deus, uma força que se aperfeiçoa na fraqueza, uma força que não depende do seu humor, da sua fé, do seu merecimento. Uma força que vem do céu, exclusiva para os filhos que esperam mesmo quando tudo parece perdido. E é essa força que está sendo renovada hoje e agora, nesse exato instante. Você pode estar passando por noites longas, pode ter chorado escondido, pode estar sorrindo por fora e gritando por dentro, mas ouça isso com fé. Todas as suas lágrimas estão sendo vistas por Deus. Nenhuma oração sua foi ignorada. Nenhuma lágrima caiu sem que Ele soubesse. E Ele está preparando um tempo novo. Um tempo de cura, de restauração, de propósito, né? Porque você é precioso. Porque há um plano maior que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Às vezes a resposta de Deus vem em forma de espera. Às vezes em forma de mudança de rota. Às vezes vem com dor, mas sempre vem com propósito. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma a dor em ponte, Ele usa o deserto como caminho. E você está sendo moldado agora para viver algo maior. Algo que ainda não chegou, mas já foi preparado. Enquanto o mundo te pressiona, Deus te fortalece. Enquanto as vozes dizem não vai dar, Deus sussurra: eu estou contigo. E essa presença dele, ainda que invisível, é real. A fé é isso, confiar mesmo sem ver. Acreditar mesmo sem entender. E Deus honra quem permanece. Ele se manifesta na persistência de quem não desiste, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo em silêncio. Por isso, hoje, eu quero orar com você. Quero declarar sobre sua vida que essa fase não é o fim. Esse tempo de fraqueza vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e dizer: eu sobrevivi, porque Deus me sustentou. Então, por mais que você esteja sem forças, não pare. Por mais que tudo esteja escuro, continue. Por mais que tudo diga que é o fim, Deus está dizendo: é só o começo. E você vai viver isso. Deus não se esqueceu de você. Eu sei que às vezes é difícil acreditar nisso quando o tempo passa e nada parece mudar. O coração começa a se encher de dúvidas, a mente insiste em repetir os piores cenários e o medo vai tomando conta. Mas ouça, Deus não trabalha no nosso tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele não está atrasado e nem adiantado. Ele está exatamente no momento certo. E nesse tempo, Ele está moldando você, não apenas para receber a bênção que você tanto espera, mas para ser alguém capaz de sustentar essa bênção. Porque Deus não dá promessas para que elas te destruam. Ele prepara você antes. Ele amadurece, fortalece, purifica. Ele tira os excessos, cura as feridas, transforma o caráter. E quando você estiver pronto, a promessa chega. Eu sei, dói esperar, dói não entender, dói ver pessoas avançando, conquistando,
enquanto você permanece no mesmo lugar, dá uma sensação de abandono, de inadequação, de invisibilidade. Mas Deus quer que você saiba hoje, você não está esquecido, não está invisível, não está abandonado. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Você consegue entender a profundidade disso? Nem a figura humana mais amorosa seria capaz de te amar mais do que Deus te ama. Esse amor é eterno, incondicional, inquebrável. Nada que você faça ou deixe de fazer vai diminuir esse amor. E é esse amor que está sustentando você agora, mesmo que você não perceba. É esse amor que está cuidando de cada detalhe, que está impedindo que o pior aconteça, que está direcionando você para caminhos de paz. Mesmo quando parece que a sua vida está parada, Deus está trabalhando. Lembre-se, uma árvore não cresce da noite para o dia. Ela precisa ser plantada, regada, cuidada. E muito tempo se passa, até que os frutos apareçam. Assim é com você. Talvez você não esteja vendo os frutos ainda, mas Deus está regando, cuidando, está fortalecendo as suas raízes. E quando o tempo certo chegar, ninguém poderá impedir a colheita que Ele preparou. Não se compare. Não olhe para a grama do vizinho e ache que ela é mais verde. Cada um tem seu tempo, seu processo, seu caminho. O que Deus tem para você é único. Não adianta querer apressar, não adianta querer pular etapas. Confie no processo. Confie. Às vezes, o que nos cansa não é o peso do problema, mas a ansiedade de querer resolvê-lo no nosso tempo. A ansiedade rouba a nossa paz, nos faz perder noites de sono, nos deixa angustiados, tristes, sem força. Mas a palavra de Deus diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não foi criado para isso. Deus quer aliviar esse peso. Ele quer que você entregue para Ele tudo aquilo que tem te consumido por dentro. As preocupações com o amanhã, os medos, as culpas, as dúvidas, tudo. Eu sei que pode parecer difícil soltar o controle. A gente quer ter certeza de que vai dar certo, quer ter garantia, quer ter segurança. Mas a verdadeira paz não vem do controle. Vem da confiança. Confiar que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não entende nada. Ele não precisa explicar o que está fazendo. Ele é Deus, Ele só quer que você confie. Como uma criança confia no pai, sem entender os motivos, mas sabendo que está segura. E é assim que você está agora. Seguro. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da confusão, mesmo sem entender, você está seguro. E sabe por quê? Porque Deus prometeu que estaria com você todos os dias, até o fim. Ele não disse quando você for forte, ou quando você acertar sempre. Ele disse: eu estarei com você. E ela, respira fundo e sinta essa presença agora. Mesmo em silêncio, mesmo invisível, Deus está aí, com você, te segurando, te abraçando, te fortalecendo, renovando as suas forças, trocando o seu cansaço por vigor, trocando a sua angústia por paz, trocando a sua tristeza por esperança. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Eu sei que existem dias em que você se sente completamente esgotado. Não é apenas o cansaço físico, mas um cansaço da alma. Um esgotamento que parece drenar todas as suas forças, como se não houvesse mais ânimo nem para levantar da cama. Talvez você esteja nesse momento agora e eu quero que saiba, Deus vê você exatamente assim, do jeito que está, e Ele não te julga. Pelo contrário, Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele não quer que você esconda as suas fraquezas. Pelo contrário, Ele quer que você entregue as suas fraquezas a Ele. É quando você se rende, quando você admite: Senhor, eu não consigo mais. Que Ele entra com poder, que Ele te levanta, que Ele te renova, que Ele te sustenta. A Bíblia nos conta a história de Elias, um profeta corajoso, cheio de fé, que realizou milagres extraordinários. Mas houve um dia em que até Elias se cansou. Depois de uma grande vitória, ele fugiu para o deserto, com medo, desanimado, e orou pedindo a Deus que tirasse sua vida. Ele estava esgotado, achando que não tinha mais forças para continuar. Mas sabe o que Deus fez? Deus não repreendeu Elias. Deus não disse: como você ousa se sentir assim? Não, Deus enviou um anjo para cuidar dele. O anjo tocou Elias e disse: levanta e come, porque o caminho será longo. Deus sabia que Elias precisava ser alimentado, fortalecido, cuidado. Deus não desistiu dele. E é assim com você também. Deus sabe que você está cansado. Ele sabe que o caminho foi longo demais, que as lutas foram pesadas demais. Ele não está aqui para te acusar, mas para te fortalecer. Ele está enviando anjos, enviando socorro, enviando palavras como esta, para dizer: levanta e come, porque o caminho ainda continua. Não é o fim. Ainda não acabou. Ainda há coisas lindas que Deus quer fazer através de você. Ainda há pessoas que serão abençoadas pela sua vida. Ainda há sonhos que se cumprirão.
Ainda há promessas que se realizarão. Mesmo que você não veja agora, mesmo que tudo pareça impossível, Deus está trabalhando. E mais do que mudar as circunstâncias ao seu redor, Deus quer mudar você por dentro. Ele quer que você descubra que a sua força não está nas coisas que você possui, nas pessoas que você conhece ou nas habilidades que você tem. A sua força está nele. A palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, não é quem tem mais força que vence, mas quem sabe esperar no Senhor. Esperar, essa palavra que tanto nos incomoda, não é? A gente quer que Deus responda rápido, que os milagres aconteçam logo, que os problemas se resolvam imediatamente. Mas Deus trabalha na espera. Ele ensina na espera, Ele cura na espera, Ele transforma na espera. E é nessa espera que você está sendo fortalecido. Pode parecer que nada está acontecendo, mas muita coisa está acontecendo dentro de você. Você está sendo preparado para voar mais alto como a águia. E sabe o que a águia faz quando está envelhecendo e suas forças acabam? Ela se recolhe, se esconde nas montanhas, arranca as penas velhas, quebra o bico e as garras, e espera, dói, sangra, mas é necessário. E depois desse processo, ela renasce. Ela volta a voar, mais forte, mais leve, mais ágil. Talvez você esteja nesse processo agora, recolhido, escondido, se sentindo fraco, sem forças. Mas Deus quer que você saiba, você não está morrendo, está renascendo. Está sendo preparado para um novo tempo, um tempo onde você vai voar mais alto do que nunca, onde você vai ser mais forte do que nunca, onde você vai experimentar coisas que nunca imaginou. Mas para isso, é preciso confiar, é preciso permanecer, é preciso não desistir. Eu sei que é difícil, eu sei que a vontade de largar tudo às vezes é enorme, que o cansaço parece maior do que você, que a esperança parece cada vez mais distante. Mas lembre-se, não é você quem sustenta a sua fé. Mesmo quando você sente que sua fé está fraca, que suas orações não passam do teto, Deus continua ouvindo. Mesmo quando você não sente nada, Deus continua presente. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo Deus, e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel atravessar, é o mesmo Deus que está abrindo caminho agora, onde você não vê saída. O mesmo Deus que derrubou muralhas, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que está cuidando de você. Não desista, não entregue os pontos, não aceite a mentira de que acabou. Não acabou. Deus está renovando as suas forças, está restaurando a sua esperança, está soprando sobre você um novo fôlego de vida. E você vai se levantar, e você vai caminhar, e você vai vencer, porque Deus não se esqueceu de você. Nunca se esqueceu. E nunca se esquecerá. E escuta, não com os ouvidos naturais, mas com o coração. Você consegue ouvir? É a voz suave do Espírito Santo sussurrando ao seu coração. Eu estou contigo. Não temas. É essa voz que te sustentou até aqui, mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo quando você pensou: eu não vou aguentar. Mesmo quando você disse: não tenho mais forças, Deus estava ali. E é esse mesmo Deus que te protegeu até aqui vai te conduzir até o final. Você não foi chamado para ser destruído pelo desânimo, mas para ser fortalecido nele. O desânimo vem sim, ele bate a porta, mas não precisa entrar, não precisa se acomodar. A tristeza vem, a angústia aparece, mas não precisam dominar você, porque maior é o que está em você do que tudo aquilo que se levanta contra. Você pode até estar fraco, mas Deus é a sua força. E a Bíblia nos ensina algo maravilhoso: quando estou fraco, então sou forte. Parece contraditório, não é? Como posso ser forte quando estou fraco? É porque não se trata da sua força, mas da força de Deus em você. Quando você reconhece as suas limitações, quando você admite que não consegue mais sozinho, é aí que Deus se manifesta com poder. E talvez seja isso que Ele está fazendo agora, quebrando as suas resistências, desfazendo o orgulho, derrubando as muralhas que você construiu muitas vezes para tentar se proteger, mas que acabaram se tornando prisões. Deus está quebrando essas cadeias, está libertando você de tudo que te aprisiona, de tudo que te impede de viver plenamente a vida que Ele preparou. Você não foi criado para viver preso pelo medo, pela culpa, pela vergonha ou pelo desespero. Você foi criado para viver em liberdade. E essa liberdade está disponível agora. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é uma promessa. Você está cansado, sobrecarregado? Então, essa promessa é para você. Ele quer aliviar a sua alma, quer aliviar o seu coração, quer tirar esse peso que você carrega há tanto tempo. Talvez seja o peso de decisões erradas, de palavras que te feriram, de relacionamentos que te machucaram, de sonhos que não se realizaram. Talvez seja o peso do medo do futuro ou do arrependimento do passado.
Mas hoje, Deus quer que você solte esse peso, que você entregue tudo a Ele, que você se renda. Não se trata de fraqueza, mas de sabedoria, porque quem se rende a Deus encontra descanso. Quem se rende a Deus encontra propósito. Quem se rende a Deus encontra paz. E é essa paz que Ele quer trazer agora ao seu coração. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não depende de ter tudo resolvido, que não depende de respostas imediatas, mas uma paz que vem da certeza de que Ele está no controle, de que Ele está cuidando de você, de que Ele sabe o caminho, mesmo quando você não vê saída. Às vezes Deus permite que a gente chegue ao nosso limite, para que possamos entender que Ele é o nosso ilimitado. Às vezes Ele permite que todas as nossas forças acabem, para que possamos descobrir a força dEle. Às vezes Ele permite que todos os apoios caiam, para que possamos aprender a depender somente dEle. E essa é uma lição preciosa, não fácil, não indolor, mas necessária, porque quando você aprende a depender de Deus, nada mais pode te abalar. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falhar, os recursos podem acabar, mas você permanece firme porque está alicerçado na rocha que é Cristo. E essa rocha é inabalável. Não importa quão forte seja a tempestade, não importa quão alto seja o vento, quem está firmado na rocha, permanece de pé. E é isso que Deus quer para você. Que você permaneça de pé firme, confiante, seguro. Não pelas suas forças, mas pela força dEle. Você pode até ter sido derrubado, pode até ter sido ferido, mas não foi destruído. Pode ter caído, mas não ficou no chão. Porque Deus está te levantando, está restaurando a sua alma, está renovando as suas forças, está reavivando os seus sonhos. Não desista de sonhar. Não permita que o cansaço apague as promessas de Deus na sua vida. Não permita que as frustrações do passado impeçam você de acreditar no futuro. Deus ainda tem planos maravilhosos para você. E Ele mesmo disse: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você tem um futuro. Você tem uma esperança. Mesmo que agora tudo pareça escuro, sem direção, há uma luz. E essa luz é Jesus. Ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não importa quão escura esteja a sua noite, a luz de Cristo é suficiente para iluminar o seu caminho. E essa luz está brilhando agora sobre você, dissipando as trevas da dúvida, do medo, da insegurança, mostrando que há um caminho, que há uma direção, que há uma saída. E mais do que isso, mostrando que há um propósito, que há uma missão, que há um chamado. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Deus está te chamando. Não para ser perfeito, não para ter todas as respostas, mas para confiar, para dar um passo de fé, para se levantar, mesmo que ainda esteja fraco, para seguir, mesmo que ainda não veja o final do caminho, para acreditar mesmo que tudo pareça perdido. Porque Deus é especialista em transformar derrotas em vitórias, lágrimas em alegria, fracassos em testemunhos. Ele é especialista em usar justamente aquilo que parecia ser o seu fim, como um novo começo, e talvez seja isso que Ele esteja fazendo agora com você. Talvez você não entenda agora, talvez você esteja se perguntando: por que Deus está permitindo que eu passe por tudo isso? Por que Ele não me livrou dessa dor, desse sofrimento? Eu não tenho todas as respostas, mas sei de uma coisa: Deus nunca desperdiça dor. Toda lágrima que você derramou, todo momento de solidão, cada oração feita no silêncio da madrugada, nada passou despercebido aos olhos dele. A palavra diz: Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso significa que cada lágrima sua foi registrada, guardada, valorizada. Não são sinais de fraqueza, são sementes de um novo tempo que está chegando. Deus conhece a sua história desde o começo. Ele viu quando você nasceu, viu cada passo que deu, viu quando caiu, viu quando se levantou. Ele conhece os seus medos mais profundos, as suas lutas secretas, aquelas que ninguém mais conhece. E mesmo assim, Ele escolheu amar você. Não um amor baseado no que você faz ou no que você oferece, mas um amor incondicional. Amor eterno. Esse amor é o que sustenta você agora. Esse amor é o que te protegeu até aqui. Esse amor é o que vai te conduzir pelos caminhos que você ainda não conhece. E mesmo que às vezes a estrada seja difícil, você não está sozinho. Jesus prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Inclusive hoje, inclusive agora. Enquanto você ouve essa mensagem, Deus está com você. Ele está ao seu lado, segurando a sua mão, enxugando as suas lágrimas, fortalecendo os seus passos. Então respira, deixa essa presença te envolver, deixa esse amor te curar, deixa essa paz invadir o seu coração. Não se apresse, não se cobre tanto. Não ache que precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Ele já te ama como você é. E mais,
Ele está te moldando, te aperfeiçoando, te transformando dia após dia. Esse processo pode ser doloroso às vezes, mas é necessário. Como o oleiro que trabalha o barro, Deus está moldando a sua vida para que você se torne um vaso de honra preparado para grandes coisas. E o mais lindo disso tudo é que mesmo antes de você ser um vaso perfeito, Ele já te ama. Ele não está esperando você se consertar todo para então te usar. Ele quer te usar agora, exatamente como você está, porque a glória não será sua, mas dele. E quanto mais fraco você se sentir, mais espaço você dá para que o poder dele se manifeste. Por isso, confia. Confia mesmo quando não entende. Confia mesmo quando dói. Confia mesmo quando parece que ele está em silêncio. Porque Deus nunca está ausente. O silêncio de Deus não significa ausência, mas maturidade. Ele está te ensinando a confiar, a permanecer, a crescer. E é nesse crescimento que você vai perceber algo extraordinário. Que você é muito mais forte do que imagina. Não por causa de você, mas por causa de quem habita em você. O Espírito Santo está em você. Ele é o Consolador, o ajudador, o que fortalece, o que intercede, o que guia. Quando você não souber o que orar, Ele ora por você. Quando você não souber que caminho seguir, Ele te direciona. Quando você achar que não consegue mais, Ele te carrega no colo. Essa é a beleza da caminhada com Deus. Você nunca está sozinho. E olha, o que você está vivendo agora, esse momento de cansaço, de aparente fraqueza, vai passar. Não será assim para sempre. Deus está te levantando. Está soprando sobre você um novo fôlego. Está reacendendo em você uma nova chama. Está trazendo uma nova estação. Logo você vai olhar para trás e vai perceber: uau, eu achei que não ia conseguir, mas consegui. Achei que não ia suportar, mas suportei. Achei que não ia ter forças, mas fui renovado. E mais do que isso, você vai perceber que não saiu dessa história apenas mais forte, mas mais maduro, mais sensível à voz de Deus, mais preparado para viver tudo aquilo que Ele ainda tem reservado para você. Porque Deus não terminou. O que Ele começou, Ele vai completar. A palavra dele diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E talvez você diga: mas já faz tanto tempo. Eu sei, e Deus também sabe, mas o tempo de Deus não é como o nosso. O tempo dele é perfeito. Ele não chega atrasado, ele chega no momento exato. E quando ele chega, tudo muda. Por isso, aguenta firme, não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não jogue fora tudo aquilo que você já viveu, que você já aprendeu, que você já superou. Você chegou até aqui. Não foi em vão. Você suportou dores que muita gente nem imagina. Você atravessou desertos que muitos não teriam coragem de atravessar. Você permaneceu mesmo quando tudo dizia para desistir. E isso é prova de que Deus está com você, de que Ele te fortaleceu, de que Ele te sustentou. E Ele vai continuar sustentando. Então levanta a cabeça, respira fundo e segue em frente. Deus está à sua frente, abrindo caminho. Está atrás de você te protegendo. Está ao seu lado te acompanhando. Está dentro de você te fortalecendo. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Que essa palavra renove as suas forças, restaure a sua esperança e encha o seu coração de paz. Receba agora, nesse momento, essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus.